nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 4, Meditação. O tema de hoje é prostração, onde o Lama diz: antes da meditação, é muito auspicioso fazer prostrações diante dos símbolos da natureza do Absoluto. O que se prostra, nosso corpo, fala e mente duais, é impermanente, vai desaparecer. É importante reconhecer este aspecto finito. O finito se prostra diante do ilimitado. Vamos ao chão e fazemos a prostração de corpo, fala e mente. E dessa forma, nossa mente coloca-se em uma condição receptiva, propícia à prática. Então vejam, pessoal, que aqui o Lama está tocando num tópico que é uma das práticas budistas, e aqui ele está falando sobre essa prática associada à meditação. Mas ela também é feita quando, por exemplo, nós vamos receber ensinamentos de um mestre espiritual, de um lama, de um professor budista. Dentro do budismo também se faz a prostração diante do mestre, né, ou diante da estátua do Buda. E o que é a prostração? Né? A prostração é aquele gesto, né, onde a pessoa toca aqui a sua mente, né, toca aqui a sua boca, representando a fala, toca aqui o meio do seu tórax, representando o seu corpo, e depois se ajoelha, coloca as mãos no chão e coloca a testa no chão, né? E o que isso simboliza? Né? Isso simboliza o nosso ego se curvando ao nosso espírito, né? Ou seja, o nosso eu inferior, numa outra linguagem, se curvando ao nosso eu superior, né? Ou seja, na linguagem budista, a nossa mente dual e estreita se curvando à grande mente unitária e ilimitada. Então, é interessante isso, porque todos aqueles que fazem a prática das prostrações comentam sobre esse efeito que elas têm, né, que a prática da prostração tem, de tornar a mente mais receptiva aos ensinamentos que vai receber. Ela é também uma demonstração de humildade, né? Uma demonstração de que a nossa mente ordinária reconhece as suas limitações, né? Reconhece que existem muitas coisas para além dela, para além dessa racionalidade humana, que não podem ser alcançadas por essa razão. E por isso ela se prostra no sentido de que ela se abre para receber essa luz que promana, né, que provém de planos mais elevados, de planos mais sutis do que este plano grosseiro no qual a nossa mente comum opera, né? Então é isso que significa a prostração, e ela não é apenas um significado, como vocês estão vendo. Dentro do budismo ela é uma prática, e é uma prática que se faz também antes de iniciar uma sessão de meditação. Por quê? Porque na meditação nós vamos ali nos sentar imóveis, né, como nós já dissemos nos tópicos anteriores, buscando nos conectar com essa serenidade interna, com essa paz interna, com essa luz interna, que nada mais é do que o nosso Cristo interno, o nosso Cristo interior, se quisermos aqui usar uma linguagem cristã, se quisermos aqui usar uma linguagem evangélica, né? E aí o Lama segue dizendo assim: quando vamos ao chão, mentalmente tomamos refúgio nas três joias, os três aspectos da iluminação que se manifestam como compaixão. O primeiro aspecto é o Buda, a natureza ilimitada que é também nossa própria natureza e é inseparável da natureza ilimitada de todos os seres iluminados. O segundo aspecto é o Dharma, ou seja, os ensinamentos, a compreensão que brota da natureza ilimitada. E o terceiro aspecto, a terceira joia,
é a sangha, ou seja, a comunidade de praticantes, né? O conjunto dos que praticam a busca da liberdade. Quem faz a prostração é o nosso eu, é a nossa identidade finita, nosso corpo, fala e mente. Isso produz liberação, pois estamos apegados a estes aspectos. Olhando o corpo, a fala e a mente como nossa essência, nos movemos o tempo todo protegendo os impulsos que daí brotam. A obediência aos impulsos é a essência da experiência de uma identidade pessoal. No momento da prostração, através da prática, desenvolvemos a consciência deste processo e podemos liberar essas fixações. Então, pessoal, vejam como é ampla, ou como é amplo o resultado da prática da prostração. A prostração ela nos coloca numa posição de abertura, né? Numa posição de conexão com o que o Lama está chamando aqui de a nossa natureza ilimitada. E percebam que ele diz que quando nós nos prostramos, nós estamos tomando refúgio naquilo que o budismo chama de 3 joias. Bom, primeiro vamos explicar. 3 joias por quê? Porque joia é algo que remete à ideia de valor, é algo valioso, né? Então, esses 3 aspectos são considerados extremamente valiosos no budismo para o avanço no caminho espiritual. Quais são esses 3 aspectos? Quais são essas 3 joias? É o professor, que é representado no budismo pelo próprio Buda, no cristianismo pelo Cristo, por Jesus, né? Então, o professor, a primeira joia. Segundo, os ensinamentos que esse professor nos traz, que é a doutrina, em sânscrito Dharma, né? Como os budistas chamam os ensinamentos, o Dharma, né? E a terceira joia é o conjunto dos praticantes que se reúnem para compreender melhor os ensinamentos e, praticando-os, avançar no caminho espiritual. Então vocês percebem que nós estamos nesse momento, todos os sábados, quando nos reunimos aqui para a prática do nosso Evangelho no Lar, nós estamos fazendo exatamente esse processo, o processo de nos conectarmos com as 3 joias, né? Ou seja, com o Mestre Jesus, com os seus ensinamentos evangélicos e com a nossa reunião, né, como grupo, para estudar esses ensinamentos. Porque quando nos reunimos, nós geramos uma energia coletiva, que é chamada, na psicologia profunda, de egrégora, né? Essa, como se fosse uma grande construção de energia sutil que nos envolve e que favorece a ampliação das nossas mentes para uma melhor compreensão dos ensinamentos que estamos contemplando. Então é como se nós nos apoiássemos e nos ajudássemos uns aos outros, mesmo que não falemos nada. O nosso simples interesse, a nossa simples motivação em estudar o Evangelho e compreendê-lo melhor e, acima de tudo, aplicá-lo às nossas vidas, já cria essas vibrações que nos apoiam mutuamente, né? Então a prostração dentro da prática budista, ela tem essa finalidade, né? A finalidade de fazer com que naquele momento da prática nós transcendamos essa nossa identidade finita, essa nossa identidade pequena, esse nosso eu material e nos conecte com a nossa mente ampla, né? Nosso Cristo interno, nossa natureza búdica, que é ampla por natureza, serena, tranquila, estável e lúcida. E essa lucidez, obviamente, ilumina as palavras que chegam aos nossos ouvidos e que inundam a nossa alma nesse momento de reflexão a que nos propomos aqui todos os sábados, né? E aí o Lama segue dizendo: se acolhemos qualquer tipo de fixação, o sofrimento é inevitável. Todo sofrimento se origina dessa forma, e as dificuldades também.
Quando vamos ao chão com a intenção de tomar refúgio em nossa natureza ilimitada e tocamos o solo com os cinco pontos do nosso corpo, que 5 pontos são esses? As 2 mãos, os 2 joelhos e a testa. É nossa natureza limitada que está indo ao chão, curvando-se diante da natureza ilimitada. Isso produz liberação. Quando levantamos, é com a natureza ilimitada que o fazemos. Os 5 pontos que tocam o chão nos liberam dos 5 venenos e das 6 emoções perturbadoras, geradoras das 10 ações não virtuosas e sustentadoras da roda da vida. Então, pessoal, esse aqui eu acho até que é um aspecto um tanto místico, né? Um tanto misterioso do processo. Né? Em que sentido que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo nesse parágrafo o Lama falando sobre a correlação entre o nosso corpo, né? A nossa forma, nosso corpo físico e também nosso corpo sutil, nossa forma sutil, com a nossa mente. Ou seja, quando nós tocamos o chão, é o que ele diz aqui, com os 5 pontos do nosso corpo, ou seja, as 2 mãos, os 2 joelhos e a testa, é como se nós estivéssemos nos libertando dos 5 venenos da mente, né? Que são orgulho, inveja, apego, raiva e preguiça. Né? Essa é uma das listas de venenos mentais que o budismo nos oferece. Então, é como se o movimento do nosso corpo físico denso purificasse o nosso corpo sutil. Né? Então, é uma interação entre duas dimensões. 2 dimensões da nossa própria existência humana. Né? Então, parece, né, para quem olha só o aspecto externo, que nós estamos apenas fazendo um movimento físico. Mas, na verdade, o que dizem os professores budistas é que nós estamos fazendo algo muito mais profundo. Nós estamos movimentando nossas energias internas no sentido de conectá-las com o que há de mais sublime em nós, que é a nossa natureza divina, nossa natureza búdica, nossa luz interna, nosso Cristo interior. Né? Então, na verdade, essa prática da prostração, ela é algo muito profundo. Ela é algo que move as nossas energias de uma maneira muito construtiva, de uma maneira o mais adequado seria dizer de uma maneira libertadora. Né? É como se a cada prostração nós nos libertássemos de alguma marca mental, de alguma imperfeição, de alguma impureza que ainda carregamos. Né? E aí o Lama segue dizendo: quando vamos ao chão, deixamos as 6 emoções perturbadoras, orgulho, inveja, apego, obtusidade mental, carência e raiva, e enquanto levantamos, fazemos o voto de Bodhicitta. Bodhicitta é a mente que pratica todas as ações que levam ao despertar, que levam à iluminação. Né? Então é isso que o Lama está dizendo. E enquanto levantamos, fazemos o voto da mente que leva à iluminação. Qual é esse voto? Aí ele vai dizer: até que o samsara seja esvaziado, buscarei incessantemente trazer benefício e felicidade para todos os seres, reconhecendo que foram todos minhas mães e meus pais. As prostrações são feitas com este propósito. Estas palavras descrevem a experiência interna que acompanha as prostrações. Então, o que está sendo colocado para nós aqui, pessoal, é a descrição da experiência interna que acompanha a prática da prostração. Então, as pessoas que praticam a prostração descrevem isso. Descrevem que, após fazer a prostração, normalmente se faz por algumas vezes, às vezes 3, às vezes 5, enfim, não tem limite para isso, né? Mas, após fazerem as prostrações, essas pessoas descrevem essa experiência, uma experiência de que quando eles se levantam, ou seja, quando eles terminam a prática da prostração ou das prostrações,
eles se levantam com uma mente renovada, com uma mente que, diferentemente da mente comum, não mais está focada em obter vantagens mundanas, né? Vantagens egoístas, como aquelas que nós falamos no início, ou seja, querer ser elogiado, querer ter prazer, querer ganhar, né? Querer fama. Não, essa mente que se levanta depois da prostração, ela se levanta num estado vibracional em que ela transcende seus próprios limites, sua própria identidade e passa a fazer esse voto de preocupação com os outros seres, de libertação de todos os seres que estão aprisionados no samsara, que nada mais é do que a expressão budista para aquilo que Jesus chama de mundo de mamão ou mundo material, né? Então percebam que há uma transformação bastante profunda, né? Bastante acentuada na mente depois da prática das prostrações. É por isso que o Lama está falando aqui sobre a prática da prostração antes da meditação. Porque é óbvio que se a gente, depois da prostração, desenvolve esse espírito de uma mente que está totalmente voltada, totalmente motivada para despertar, para se iluminar, para poder trazer benefício aos seres, para poder ajudar os seres a se libertar do sofrimento, é óbvio que uma meditação praticada nesse clima vai ser muito mais eficaz, né? Daí porque ele está aconselhando a prática da prostração antes da meditação. E o Lama segue. Em tudo isso existe um aspecto sutil a ser considerado. A diferença entre compreender a prática e exercer a prática. Externamente parece tudo igual, mas dentro há uma diferença. Quando olhamos mentalmente para o que é fazer a prática, nos vemos prostrando e levantando enquanto recitamos. Mas isto não é tudo, não é a experiência real de se prostrar, liberar-se das emoções perturbadoras, levantar-se e recitar. Acontece o mesmo com os votos. Ainda que possamos compreendê-los, entender como operam e verbalizá-los, há uma diferença entre isso e a real decisão de trazer benefício a todos os seres. Então aqui o Lama está fazendo aquela distinção que com frequência a gente menciona aqui, que é a distinção entre compreender a prática e executar a prática. Né? Nós já, por várias vezes, refletindo sobre esse assunto, dissemos que a compreensão é importante, é indispensável, na verdade, né? Nós precisamos compreender antes de fazer, né? Precisamos visualizar o que vamos fazer, compreender por que estamos fazendo, para que aquilo possa ter uma reverberação no nosso mundo interior, para que aquilo possa repercutir na nossa energia de maneira positiva, né? Então a compreensão é importante, mas o Lama está chamando a atenção para o fato de que se ficarmos só no aspecto da compreensão, nossa prática estará incompleta, né? Nós precisamos aplicar aquilo que foi compreendido, executar aquilo que foi ensinado, para que efetivamente o nosso mundo interno comece a se modificar, para que as nossas perturbações e os nossos obscurecimentos mentais possam de fato ser purificados, porque o que os purifica é a prática, né? A compreensão por si só não purifica, ela dá um alicerce para que depois nós possamos, então, através da prática, purificar todas as nossas imperfeições, né? E aí o Lama segue dizendo, no momento em que você está aqui lendo, não está propriamente praticando ou experimentando o que está sendo dito. Há uma expressão importantíssima, transferência de consciência. Quando efetivamente fazemos a prática, nossa mente passa por uma transferência de consciência e surgimos em uma paisagem de pureza. Não é necessário que haja uma compreensão do processo, basta que ele ocorra. Essencialmente, praticar compaixão é fazer prática. Pensar sobre compaixão é apenas pensar. Um traz transformações instantâneas para a mente, que passa a imaginar e a ter impulsos correspondentes à compaixão. O pensar sobre a compaixão não produz energia de ação, corresponde à compaixão. Aliás, desculpe, o pensar sobre compaixão não produz energia de ação correspondente à compaixão, por isso é distinto da real prática da compaixão. Então esse parágrafo Lama apenas reforça aquilo que ele já havia dito no parágrafo anterior, né? Ou seja, que nós precisamos ir além da compreensão,
é preciso praticar a compreensão. O budismo, inclusive, é uma filosofia ou religião, como queiramos chamar, que exige muito estudo, exige uma certa erudição, eu não diria nem uma certa, uma vasta erudição, porque há muita coisa a ser estudada, há muita coisa a ser lida, né? Mas tudo isso é apenas o alicerce para a prática, né? A cereja do bolo, digamos assim, é aplicar aquilo que foi estudado, é aplicar aquilo que foi compreendido, para que a gente então realmente possa colher os frutos dos ensinamentos, né? Que é, em resumo, a nossa própria evolução espiritual, né? E aí o Lama segue dizendo: podem-se fazer prostrações diante de uma foto do Buda, tigelas, altar, pedras, flores, vela. Depois recitamos a homenagem ao Buda e os votos de refúgio. Quando fazemos esta homenagem, também homenageamos nossa própria natureza ilimitada. Se temos a experiência de fazer a homenagem de fato, significa que estamos reconhecendo que a natureza liberta é de grande valor. Em respeito, novamente fazemos prostrações, uma a cada vez que recitamos cada voto de refúgio. Então aqui o Lama conclui o ensinamento propondo essa associação entre a recitação de mantras e o gesto da prostração, porque aí nós vamos estar usando dois recursos simultaneamente e, consequentemente, potencializando o resultado da prática. Quais são esses dois recursos? O corpo, que se prostra, né? O corpo que vai ao chão, e a fala que pronuncia o mantra. E aí, obviamente, a nossa mente também vai estar engajada nisso, porque é a mente que vai comandar todo o processo da fala e todo o processo do movimento corporal. Então, é uma forma de nós também concentrarmos a mente. Por quê? Porque ela vai ter pouco espaço para dispersar, já que ela vai ter que estar atenta aos movimentos do corpo, que é o movimento de se prostrar, né, de descer ao chão, e o movimento da fala, né? Então isso faz com que a nossa concentração se intensifique, e aí quando nós formos começar a meditar, né, porque aqui a prostração está sendo proposta pelo Lama como uma preliminar da meditação, aí quando nós formos começar a meditar, nós vamos estar com a mente muito mais afiada, muito mais concentrada, muito mais propícia a sentar, né, a serenar, se acalmar e se auto-observar e se familiarizar consigo mesma. Então, embora as prostrações possam parecer, para quem olha de fora, apenas um movimento corporal, elas têm uma profundidade muito maior, né? Elas alcançam o mundo sutil das nossas energias, atuam sobre o campo sutil das nossas energias e conduzem até esse campo da nossa própria natureza ilimitada, da nossa própria natureza crística. Elas criam um ambiente mais propício, um ambiente onde nós teremos mais chance de nos conectarmos com a nossa natureza divina, saborearmos a sua paz e sairmos da nossa sessão de meditação ainda mais motivados à prática espiritual, por termos experimentado aquela paz que, se for estabilizada, será uma paz que nunca mais nos abandonará.